Nossas aqui, que vai conversar um pouquinho e apresentar para vocês melhor do que eu a Prosas do Campo. Meu Deus, isso que é um desafio. Não estava preparada para este momento, né? Mas como nunca estamos preparados, não é isso? E capacitados, a capacitação a gente vai adquirindo dia a dia e a cada encontro. Eu me chamo Nil, né? Sou da comunidade de São José e faço parte deste grupo, né? Que a cada sexta-feira ele vai me ajudando a crescer no conhecimento, nas amizades e também na importância de estarmos juntos, né? Depois de 2 anos que ficamos isolados, sem nos ver, né? Só através de online, os nossos encontros. E hoje Deus está nos dando essa graça de nos reunirmos, de olharmos no olho do outro e perguntar como está você. E aqui, esse espaço da feira do Prosas, é esse acolhimento. A Andréia falou que eu ia falar melhor do que ela. Não, nem um pouco. Nem um pouco, mas garanto para vocês, depois da minha participação neste grupo, a cada dia eu cresço. O meu crescimento no meu desenvolvimento, tanto pessoal, né, como também junto nas amizades. Isso é que é importante. Isso também é o objetivo da prosa, é justamente isso. Buscar a pessoa da comunidade para trazer e apresentar a sociedade. E aqui nós estamos, e eu sou uma delas. Muito obrigada. É um prazer muito grande tê-los, vocês aqui conosco. O espaço também é de vocês, é nosso. E também aprendemos, e eu aprendo muito também, ali no meu cantinho mais atento a cada palavra que é pronunciada aqui. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ai, meu Deus, só ressaltar que nós estamos num espaço de agricultura familiar e de economia solidária. Então aqui nessa feira não tem absolutamente nenhum produto que nós não consumimos. Isso é importante, porque muitas vezes a gente circula pelos espaços e a gente coloca investimento ali e não é um produto que quem está vendendo consome. Porque às vezes está ali cheio de agrotóxico, está cheio de ódio, está cheio de exploração. Então assim, esses produtos aqui são feitos pelas pessoas que estão aqui, também não tem atravessador. E isso é importante a gente ressaltar. Todos nós produzimos o que temos aqui e todos nós consumimos o que temos. Então, assim, valorizem a agricultura familiar, valorizem o movimento de economia solidária, porque é isso que vai fazendo a gente transformar a nossa volta. E quem sabe um dia a gente tem um outro planeta aí, decente para todos os viventes. Muito grata. Muito obrigada, Andréia, Ana, Nil, pela fala de vocês. Fiquei emocionada até, viu? Muito lindo. Obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez por nos acolherem aqui, né? Eu vou convidar agora... primeiro eu vou falar um pouquinho do Café Filosófico, né? Antes de convidar meus amigos, meus colegas para sentarem aqui. O Café Filosófico é um projeto de extensão do Colegiado de Filosofia do FRB e do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica do Colegiado de Filosofia, o NUPEF. Esse projeto já existe desde 2010, no final de 2010. Foi uma idealização minha e de um colega, professor Gil Franco Lucena. Todo café eu falo de Gil Franco porque a ideia foi dele. Então eu também sou grata a ele por ter passado esse projeto para mim. Ele foi para outra instituição e permitiu que eu continuasse com o projeto aqui, né? Sozinha. E agora eu não estou sozinha, porque agora eu tenho a minha amiga querida, Ana Carolina Reis Pereira, que também é coordenadora do
Café Filosófico junto comigo. E então é uma alegria para a gente poder estar aqui novamente na praça com vocês, com o Prosa do Campo, com todo mundo, compartilhando um pouco. Compartilhando um pouco das pesquisas da gente, das discussões que a gente faz dentro do âmbito acadêmico, e a gente poder fazer aqui na praça, né? Que é o ambiente natural da filosofia, porque eu não sei se vocês sabem, mas a filosofia grega, né, tal como a gente estuda, ela nasce na praça. Uma praça tipo essa aqui, essa arquitetura que lembra muito, né, a arquitetura grega. Então a gente se sente muito à vontade aqui, muito acolhido. E hoje a gente vai discutir uma temática fundamental, né, para o nosso tempo, para esse período que a gente está vivendo, que são as questões étnico-raciais no mundo pós-pandemia. A gente pensou no pós-pandemia porque a gente pensa que a pandemia está acabando, quando pensa que não, a pandemia volta. Não, nem foi, na verdade, né? Então, para falar sobre essa temática, a gente convidou, eu e Carol, nossos colegas e amigos, o professor Emanuel Roque Soares e a professora Rosângela. Eu vou apresentá-los aqui adequadamente. Convido o Emanuel, senta aqui do lado da professora Rosângela. Obrigada. Então, eu vou fazer aqui a apresentação da professora Rosângela Souza da Silva e do professor Emanuel Luiz Roque Soares. Eu quero já agradecê-los mais uma vez. Para a gente é uma honra ter vocês aqui. Emanuel, acho que já é a terceira ou a quarta vez no Café Filosófico. Toda edição do Café Filosófico a gente conta com ele, sempre aqui colaborando com a gente. A professora Rosângela é a primeira, mas eu sei que é a primeira de outras que virão com certeza. A professora Rosângela Souza da Silva é doutora em Educação pela UFBA, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, premiada no concurso Negro em Educação da AMPED, Fundação Ford, Ação Educativa, especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação na UNEB, licenciada em História pela UFES, professora assistente da Universidade Federal do Recôncavo, aqui do CFP, membro do grupo de pesquisa História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade. É autora de vários artigos. Eu vou tirar essa máscara aqui. É autora de vários artigos e coorganizadora das obras Tranças e Redes, Tessituras sobre África e Brasil, publicada aqui na do FRB em 2014. Descolonização do Conhecimento no Contexto Afro-Brasileiro, também pela editora do FRB em 2017. Descolonização do Conhecimento no Contexto Afro-Brasileiro, acho que repetiu aqui, mas acho que é porque foi publicado duas vezes, né? 2017 e 2019, não é isso, Rosângela? Tem experiência no campo educacional, na área de ensino de história e educação para as relações étnico-raciais, identidades negras, espaço escolar, ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana, bem como as relações étnico-raciais em espaços educacionais. Então, é um currículo vastíssimo, né? Vocês estão sendo privilegiados hoje de ter a presença da professora Rosângela aqui. E o professor Emanuel Luiz Roque Soares também não fica atrás. Ele é bacharel em Filosofia pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Educação Estética, Semiótica e Cultura pela UFBA, mestre em Educação pela UFBA, tem doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado, eles têm 3 pós-doutorados, né? Pós-doutorado em Educação pela UFPB, UFC, atualmente é professor permanente do mestrado profissional de História da África e da Diáspora e dos Povos Indígenas do CAU, que é o centro lá de Cachoeira, e do curso de licenciatura em Filosofia do CFP, daqui de Amargosa. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em formação de afrodescendente, atuando principalmente nos temas educação, candomblé, ensino da filosofia, afrodescendência e Exu. Então, o currículo do professor Emanuel é muito mais vasto também, tem muita coisa publicada, e sem contar a vida, né? A experiência de vida. É o nosso guru. O guru do Colegial de Filosofia é o professor Emanuel. Então, eu vou passar a palavra para o professor Emanuel. Em seguida, a professora Rosângela vai fazer um debate com ele, vai fazer contribuições e depois a gente passa a palavra para vocês. Muito obrigada, meus queridos.
seria diferente, né? Não era impressão. Esqueci de botar pra A minha tá carregada, mas... Mas tranquilo. Boa, recuperada? Pegar muita coisa aqui, né? Que a bateria tá... Não pra essa próxima. Bom, antes de mais nada, eu queria saudar meus ancestrais, né? E Fababá, saudando a Oxalá pelo dia de hoje, eu saúdo a todos. E queria agradecer o convite, né, de mais uma vez estar aqui no Café Filosófico. Eu acho que a importância desse tipo de evento, porque eu entendo que a filosofia tem que ir para a rua, tem que estar na rua, tem que estar no meio do público. Outras pessoas passam, vindo de Café Filosófico, já teve pessoas que foram fazer o curso de filosofia na UFRB, né, de outros cafés filosóficos que se interessaram pelo tema. Bom, a conversa de hoje vai ser bastante rápido, que eu quero mais debate do que eu falando. Se trata, durante a pandemia, eu comecei a fazer, eu estou em fase de terminar o meu terceiro pós-doutorado, né? E era um assunto que eu tinha muita agonia em fazê-lo e terminei botando no papel, e agora estou terminando a parte teórica e vou tentar botar em prática. Bom, o título é O Ensino de Filosofia Afro-Brasileira, um resgate da identidade negra e indígena. Eu estou fazendo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Na Fundação Joaquim Nabuco, e minha supervisora é a professora doutora Denise Maria Botelho. E interessante que a minha supervisora também é mãe de santo, né? Bom, e quanto à minha formação, eu sou ogã, eu sou, no meu candomblé, eu sou o guardião da casa de Ogum. Resumo, veja bem, a partir do entendimento de que um dos caminhos capazes de eliminar o racismo estrutural e realmente acrescentar outros tipos de conhecimento ao nosso acervo filosófico, buscamos construir elementos iniciais para uma filosofia afrodescendente que seja capaz de resgatar. Eu vou tirar isso aqui que está ruim. Que seja capaz de resgatar a nossa identidade a partir das mitologias, contos, cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente pré-selecionados, além de estudados com rigor filosófico para futuras discussões didática e dialética que sejam capazes de incentivar o filosofar, usando o diálogo como método para o ensino da filosofia e destacando a escuta por parte do educador, que é essencial na formação de um vínculo, abrindo mão da autoridade hierárquica entre ele e seus educandos. Fomentar as perguntas, pois sem as mesmas o filosofar não acontece. Consequentemente, entender que a sala de aula é o melhor lugar para filosofarmos e os educandos são o melhor público e só precisam de incentivo. Além disso, afro-brasileiro que somos, estamos penetrados por várias culturas, onde se destacam três principais: africanas, europeias e indígenas. E sendo assim, não podemos abrir mão das nossas culturas de raiz ancestral
para o resgate da nossa identidade como ponto de partida para a apropriação da cultura alheia. Palavra-chave: filosofia, diálogo e identidade afro-brasileira. Bom, embora as leis 10.639 e a complementar dela, 11.645, orientem o ensino de cultura africana e indígena no ensino médio, até os dias atuais, as licenciaturas do ensino superior ainda não se prepararam adequadamente para tal tarefa, especificamente as licenciaturas em filosofia. Em muitas universidades que nem sequer se considera a existência de uma filosofia africana ou afrodescendente, quanto mais um pensamento filosófico indígena, uma vez que, para muitos, somente alguns povos do Ocidente filosofam. E com certeza, esse despreparo, esse descaso ou preconceito que vai muito contribuir para o racismo estrutural. E, consequentemente, a perda da identidade, diminuindo o conhecimento epistêmico brasileiro, que volta a afirmar é triplo: africano, europeu e indígena, retirando assim uma vantagem cultural que temos perante as outras culturas, não plurais como a nossa. E por isso, no momento que vivemos hoje, nossas discussões filosóficas trazem à luz estas filosofias que foram esquecidas, desqualificadas, de maneira a reforçar o racismo de forma intelectual. O universo mitológico é dramático e nele encontramos a música, a poesia, o teatro, de maneira a descrever a existência de um fato, um acontecimento, explicando como isso surgiu, quais suas qualidades existenciais e, dessa maneira, excita o pensamento humano, a partir da observação de uma história que parecia sem sentido ou sem lógica, a despertar sua imaginação, a dialogar, a filosofar e a fazer ciência. Dessa maneira, teremos como ponto de partida para a construção de uma filosofia afrodescendente a mitologia, que indubitavelmente vai ser a geradora de situações estéticas como a literatura popular brasileira, os contos, os cânticos, capazes de instigar as crianças como ponto de partida para um diálogo questionador, crítico e, consequentemente, filosófico, que de maneira não hierarquizada será estimulado pelo educador. Objetivos gerais: construir elementos iniciais para um filosofar afrodescendente, a partir das mitologias, contos, cantos africanos e afrodescendentes, reanalisados para uma futura discussão didática e dialética. Objetivos específicos: resgate da identidade negra via mitologia dos orixás, busca de uma compreensão da cultura indígena e sua ancestralidade, entendimento da existência plural de diversas filosofias, compreensão da questão de gênero e discriminação das mulheres no universo filosófico. Justificativa: foi a partir da cultura e, consequentemente, da identidade que o filósofo Matheus Lippmann implantou nas escolas americanas de séries iniciais e no segundo grau um programa de ensino de filosofia, buscando que, a partir da especulação filosófica desenvolvida na sala de aula, os alunos venham a habilitar o desenvolvimento de um pensamento filosófico, crítico e lógico. Tal processo foi pautado por discussões pedagógicas geradas na sala de aula e depois da exibição de novelas criadas pelo autor, que tem como ponto de partida a cultura americana. Levando em conta também o rigor metodológico por parte do educador, que além de ser obrigado a pesquisar o assunto sugerido pela novela,
teve que tomar uma postura capaz de gestar uma igualdade hierárquica na sala de aula, condição indispensável para o surgimento das perguntas e o diálogo, de onde surgem novos conhecimentos epistêmicos, pois, embora a princípio muitos professores de filosofia não acreditassem no método de Lippmann, hoje ele é aplicado em diversos países, entre os quais o Brasil. Depois de avaliações, verificou-se que após a aplicação do método, os educandos começam a ler, escrever, pensar e estudar melhor em todas as disciplinas, uma vez que a natureza da filosofia é interdisciplinar. E com a quebra da centralização proveniente de uma educação tradicional, a tarefa do educador passou a ser apenas de orientador pesquisador, pois buscam apenas aquilo que os educandos desejam criticamente saber e não amontoam informação, deixando de lado o que o educador Paulo Freire chama de educação bancária. Lippmann admite que a sala de aula é o melhor lugar para o filosofar, através de uma dialogia crítica que irá transformar educandos e educadores em investigadores. O diálogo é a base fundamental do aprendizado humano, e somente através dele podemos chegar a um conhecimento verdadeiro. O diálogo, a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, é capaz de uma construção de aprendizado filosófico, ético, estético e antropológico, condição indubitável por resgate identitário. Podemos encontrar elementos para esse filosofar na obra Antologia do Negro Brasileiro, do Edson Carneiro, descrita com destreza, onde é descrita com destreza a participação do negro na história da cultura brasileira. A presença inconfundível do negro, com efeito, invade todos os setores da nossa vida social. As nossas manifestações populares têm como pontos altos o samba, as rodas de capoeira, as competições de batuque, as congadas, as eleições de rei de Congo e de juiz de Angola, o foguedo dos quilombos, os maracatus, o frevo, o bumba meu boi, o externo de rancho, os louvores de São Benedito, em que a influência do negro é decisiva. O homem negro aumentou o quadro religioso da nacionalidade, incorporando ao inconsciente coletivo figuras literalmente africanas, como os deuses Xangô, Ogum, as ninfas Iemanjá e Nanã, os espíritos inquietos, como Exu, e até mesmo deuses já tomados de empréstimo de outros povos, como Alá. Edson Carneiro, 2005, página 9. E assim, construir um diálogo, tendo como ponto de partida elemento da cultura afro-brasileira, em busca do resgate identitário, com certeza nos levará a novas descobertas, principalmente no sentido socrático, de conhecer a si mesmo, como início de um filosofar dialogante, onde a investigação científica seja severa, como a formação de um grupo homogêneo entre educador e educando, sem transferência de conhecimento. As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um primeiro saber inicialmente apontado como necessário à formação docente, numa perspectiva progressista. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e construção. Quando entro na sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto, em face à tarefa que tenho de ensinar e não transferir conhecimento. Paulo Freire, 1960, página 47. Os grifos itálicos feitos por Freire, na citação acima, mostra que vamos repetindo por todo o texto. Saber não é transferência de conhecimento. Além de nos mostrar como deve proceder o educador na observação do educando, em relação às nuances do seu comportamento e condução de suas perguntas, que vão levar à pesquisa.
não há nenhuma pergunta de que se possa dizer que é a primeira. Toda pergunta revela insatisfação com resposta dada a perguntas anteriores. Perguntar é assumir a posição curiosa de quem busca. Não há conhecimento fora da indagação, fora do espanto. Quem pergunta, por um lado, deve comprometer-se com o que já foi comprometido, com o processo da resposta, tanto quanto espera aquele ou aquela que a pergunta se comprometa. Quer dizer, quem pergunta não pode satisfazer-se com esperar a resposta. Freire, 1997, página 223. Esse é Cartas a Cristina. Metodologia. Já estou terminando, né? A metodologia utilizada vai ser de análise textual, crítica, fenomenológica e filosófica, com rigorosa revisão biográfica de mitos, contos e cantos. Como exemplo, pegamos aqui um mito dos povos Caramari, indígenas que vivem na Amazônia. Vana e o espírito Adejabá. A mulher Vana e o espírito Adejabá são espíritos da terra. Eles são os donos da terra em geral. Por causa disso, Vana não deixa cortar as árvores. A árvore tem vida e possui sangue. Para nós, o Tacuná Caramari, isso é a mais pura verdade. Nós acreditamos nisso. Tudo que existe no mundo é sangue de Vana. A terra, a floresta, os rios, o ar que respiramos, os trovões, as nuvens. Quando as pessoas derrubam a árvore e ferem a terra, Vana e o espírito Adijabá choram pelo sangue derramado da terra e das árvores. Portanto, Vana e Adijabá sofrem muito quando a terra e as árvores estão destruídas. E Doge José Caramari, 2007, página 51. Bom, a primeira coisa para começarmos, bem antes de contarmos o mito, é a arrumação da sala, que deve ser feita de forma circular, na forma do xirê, maneira com que os negros reorganizaram a religião afro-brasileira, uma vez que na África, cada lugar cultuava um só orixá, e aqui estavam todos juntos na senzala ou confrarias. Nesses rituais, os orixás dançam em círculo para não parecer um mais importante que o outro, onde se canta e se dança uma mitologia para cada um dos orixás. O círculo, dessa maneira, incentiva o diálogo, quebrando a hierarquia e colocando os olhos uns nos outros, mantendo o mesmo nível entre quem fala e quem escuta, condição essencial para o diálogo e a contação de mitos, e, consequentemente, a geração de perguntas, condição sem a qual a filosofia nem o diálogo flui, o que significa dizer que a geração de perguntas são muito mais importantes que a resposta por filosofar. Ou seja, na filosofia não se deve matar uma pergunta curiosa com a resposta rasa. A resposta tem que ser profunda, capaz de gerar novas perguntas e nos exigir pesquisa para essas novas respostas. E, olhando para um mito indígena acima citado, o educador deve buscar uma pesquisa interdisciplinar, um rigor, para que, uma vez que surjam perguntas e questionamentos críticos, uma pesquisa geográfica para localizarmos onde está a referida tribo, uma pesquisa antropológica para sabermos quem são esses indígenas, os Caramari, uma pesquisa filosófica para buscarmos elementos da ancestralidade da aldeia indígena Caramari, uma pesquisa sobre bioética, ecologia, para acrescentar a importância da natureza e do meio ambiente, entender o que é sofrimento enquanto sentimento humano, pesquisar sobre a história indígena no Brasil e estar preparado para sugerir outras fontes de pesquisa que possam surgir no encontro discursivo com os educandos. É mais ou menos isso aí. Eu não vou me alongar mais, que eu queria falar para vocês e abrir para a discussão, para ver
se essa ideia que eu estou tendo serve ou não serve para ser posta em sala de aula. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Manuel, por ter a generosidade de apresentar o seu projeto aqui, né, pra gente. Eu vou passar a palavra agora para a professora Rosângela, que vai fazer as considerações dela, as questões, caso tenha, e depois a gente abre para o público. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Algumas eu tenho o prazer de rever depois de tanto tempo, né? Eu antes de dialogar com o professor Manuel, né, e com todas vocês e todos vocês, eu gostaria de parabenizar, né, a organização do Café Filosófico. Agradecer a Giovana, a professora Giovana Paz. Giovana é uma amiga que eu não tenho, a gente não tem aproximação, mas é uma pessoa que eu nutro muito carinho por você, Giovana, viu? Então eu gostaria de agradecer a sua confiança pelo convite e parabenizar pela resistência, né? Que essas atividades dentro da universidade são atividades que significam resistência e resistência. E assim, a Andréia também sabe disso muito bem, que aí essa feira é uma atividade que ela sabe o quanto ela tem que trabalhar, que se desdobrar para que resista diante de tantas adversidades, principalmente no contexto que temos, não é, professor Emanuel? Então, eu gostaria de fazer essas observações. Então, eu gostaria também de dizer ao professor Emanuel, né, que Emanuel o professor Emanuel, vou chamar assim para não tomar, né? É uma figura, eu coloquei aqui assim, que tem uma presença forte, né, na nossa universidade, de combate, né, isso, de questionamentos e insurgências, né, frente ao que a gente tem e o que a gente chama de universidade. Então, nós somos diversos nas nossas opiniões, e Emanuel não se furta a mostrar qual a opinião dele, defender o lugar dele. Então, essa insurgência, Emanuel, é insurgência em pessoa. Então, eu quero parabenizar, Emanuel, a maneira que você se constrói desses espaços, e dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, tá certo? O professor Cleison também está ali, né, que é meu amigo, né, uma pessoa que eu admiro muito também. Temos muitas vivências de construções de projetos juntos, né? Então, Carol, que eu estou conhecendo hoje, Carol, no prazer, espero que a gente faça também coisas juntos, né? E eu quero parabenizar a professora Giovana e toda a equipe, Cida também, né, Cida? Obrigada, Cida, pelo trabalho que você faz na nossa universidade, tá certo? Então, isso é muito bom para a gente. Eu falo sempre que os técnicos e as técnicas da nossa universidade são maravilhosos. Tem gente ruim lá, mas tem muita gente boa. Como em todo lugar, viu? Mas, não é? Tem muita gente maravilhosa lá. E tem mais gente boa do que, né? Para não dizer que é tudo flores, né? Porque o pau quebra, né? Então, depois desse afeto, desse amor, e assim, eu tô falando porque eu gosto, porque me toca, né, gente? Eu quero parabenizar, Gel, o tema, né, que você traz, né, para o nosso café, né, que o nosso, já tô tomando as coisas dos outros, Manuel. É nosso, o nosso café. Eu não sou da filosofia, eu sou lá do curso de pedagogia e sou formada em história com mestrado em educação. E aí, Manuel, as questões étnico-raciais no mundo pós-pandemia. E Manuel, né,
sabido como ele traz uma questão que é fundamental, né, para esse debate. É pensar o ensino da filosofia, né? Isso, e assim, um ensino de filosofia outro, né, Emanuel, em que o ensino de filosofia foi tirado do currículo, né? Então, a gente está pensando, mas a gente, assim, como é que é? Uma direção, né? Isso, uma proposta, melhor dizendo, Emanuel, e no momento em que e isso está sendo negado a nós, isso está sendo negado para nossos jovens e nossas jovens, e principalmente, né, para os jovens negros e negras, porque os filhos da classe média, os filhos, das elites desse país, que não podem, as elites do atraso, eles vão ter acesso à filosofia, não é, professor Emanuel? Porque assim, o movimento é esse. O que é negado para a gente nesse ensino médio perverso que foi implantado aí, que está em curso aí, não é para todo mundo. Então, o ensino dessa filosofia, Emanuel, que nós queríamos, a partir, sem hierarquias, uma filosofia que abarque essas referências, que Emanuel traz uma coisa que é importante aqui, que são as referências que nós historicamente utilizamos para estudar filosofia, ensinar filosofia, e agora as outras referências que nós temos que nos apropriar. Então, e aí Emanuel chama que vantagem cultural. E é isso mesmo, a gente tem que conceber, né, isso como uma vantagem cultural, nós termos, né, na nossa organização social, educacional, na nossa Constituição, enquanto sujeitos e sujeitas, vários povos formadores, tá certo? Agora que esses vários povos formadores não apareçam hierarquicamente, né, isso, em todos os âmbitos da nossa sociedade, que é o nosso questionamento, quando Giovana, com o tema as questões das relações étnico-raciais, nos permite, né, isso, fazer, né, entender. Ela quer falar das questões étnico-raciais no pós-pandemia, não é, professor Emanuel? Porque ela já sabe que a nossa vida, se já era ruim antes da pandemia, tá certo? Tá pior depois da pandemia. Porque as desigualdades raciais, as desigualdades sociais, a fome, e aí tudo que tem de ruim, de pior nesse Brasil e nas nossas cidades, foram agravadas por conta da pandemia, não é isso? Então, as mulheres negras são as maiores vítimas desse momento. E assim, Emanuel, quando Emanuel traz essa questão do ensino, e a gente pensa o pós-pandemia, à luz desse debate, à luz não, né, Emanuel? A luz está errado. A partir, né? A partir desse... Eu estou com o povo da filosofia, eu tenho que me comportar, né? A partir desse debate do ensino de filosofia, né? E aí ele apresenta caminhos. O caminho seria os mitos, né? Isso, e aí essas mulheres negras que historicamente vivenciaram e experienciaram a partir das dos seus diálogos religiosos, as vivências com os mitos, né? A produção de mitos, né? Isso para ensinar aos seus filhos a ter outras formas de ser e estar no mundo. Então, essas mulheres negras e esses mitos são fundamentais, mas essas mulheres negras estão fragilizadas. Por que essas mulheres negras estão fragilizadas? Por conta de tudo, e aí, esse contexto que nós estamos vivendo. Então, essas mulheres negras, mais vítimas do degredo, né, isso, dessas
outras pandemias que nós sofremos, não é, professor? Então, é a pandemia dos racismos, do feminicídio, é a pandemia da homofobia, é a pandemia de várias violências. E como é, Emanuel? E aí eu já vou provocando, né? Isso, como é, Emanuel? E aí eu não sei se você vai dar conta, mas assim, vai ter que dar conta. Assim, esse movimento do ensinar filosofia, mesmo em tempo, né, em tempos de necropolíticas, né, não é isso? Como é que, e principalmente, eu sei que você não é mulher, mas você tem convivência com as mulheres negras, né, isso, e com muitas, e vive dentro de espaços com mulheres negras que, assim, onde as hierarquias existem e são fundamentais para a preservação de determinados, eu vou chamar de conhecimentos, referenciais e lógicas do mundo. Como é que a gente vai aguentar? Quais os papéis, e assim, principalmente dos filósofos, né? Isso, quais os papéis que os filósofos podem, e as filósofas, Giovana, desculpa, Carol e Giovana, né? E as outras aí, cadê a Eliane, que estava aqui nesse instante? Então, quais são os papéis que a gente pode, né, na verdade, os filósofos e as filósofas podem fazer, né, para que a gente possa até resistir a partir dessas mitologias, não é isso? E uma outra pergunta que eu quero fazer, Manuel, é que está havendo também um ataque a como é que é. E aí você, como preto de candomblé, e o outro preto que está lá, não sei onde ele está mais, o Cleison, né? Assim, nós estamos sendo mais atacados. Eu não sou a mulher de axé, mas eu sou muito próxima, vivencio com as pessoas. Então, como é que esse ensino de filosofia, Manuel, vai também contribuir para que se crie, na verdade, se crie fissuras, né? Isso, ou melhor, não uma fissura, a gente quer ruptura, né? Com esses modos, né? Isso de filosofar que nos colocou sempre em degredo, né? Isso, como é que esses mitos vão contribuir para isso, né? E aí, Emanuel, tá? Você traz uma questão fundamental no seu texto, onde nos apresentou a questão das outras epistemes que foram historicamente silenciadas, e a gente hoje viu, essa semana eu fiquei muito feliz na nossa reunião, quando Giovana socializou o plano de curso dela de gênero. Gente, o plano de curso de gênero de Giovana tem Bel Hooks, tem Lélia Gonzalez, tem isso, Emanuel, é um movimento, né? É um movimento importante. E assim, Giovana, a gente sabe a formação da nossa, minha amiga, viu, colega, adoro também, uma pessoa maravilhosa, onde Giovana foi formada, e aí Giovana já está transitando, Emanuel, tá certo? Em outros espaços. Isso é um movimento epistemológico que a gente, ou epistêmico, né, Emanuel? Eu estou perguntando, com autoridade, tá certo? Então, e tem uma outra coisa que e você fala que a sala de aula é o melhor lugar para filosofar, isso é indiscutível, você falou, não vou dizer, né, isso, e assim, e eu tenho uma outra questão que eu acho muito legal, é que a gente está retornando a ideia de diálogo, apesar que a gente está num momento em que diálogo é uma palavra difícil, né, e o exercício de diálogo está sendo mais difícil. Nós estamos todos muito afetados por essa lógica racista, essa lógica feminicida e essa lógica do salve-se quem puder nessa sociedade. Então o diálogo está sendo para poucos, mas eu achei esse destaque muito importante, Emanuel, tá?
E aí, Emanuel, apresenta a partir das nossas produções intelectuais e culturais, não é isso, Emanuel? Porque historicamente essa ideia que nossas produções intelectuais negras foram colocadas do ponto de vista da hierarquia abaixo de tudo, né? Então, historicamente, essas produções culturais foram demonizadas, essas produções culturais foram folclorizadas, destituindo, né, o poder e as intelectualidades, a produção intelectual, a referência, na verdade, que estava por trás dessas produções. Então, quando você cria você cria uma manifestação cultural, atrás dessa manifestação cultural tem um pensamento, não é, Manuel? Tem essa manifestação cultural, quer dizer do que somos, né? Isso, para que viemos e como é que as pessoas querem que nos reconheçamos também, porque uma manifestação cultural é a maneira de dizer que identidade eu quero imprimir para mim e para meu povo. Então, Emanuel, eu acho que isso é muito importante trazer, e eu gostaria também de ouvir você à luz de novo, a partir dessa ideia de mito, tá? Então, Emanuel traz para nós também a questão da importância da pergunta, né? Isso, e a pergunta é o elemento, não sei, é o elemento chave da filosofia. Aí você depois me corrija, viu, professor? E aí, só para fechar, quando o professor Emanuel traz a ideia do xirê, né? O xirê como organização, e aí nós estamos em círculo. Essa semana as meninas foram apresentar lá na minha aula, né? Lá no CFP, e aí elas foram propor uma atividade para a criança. Aí diz, a gente vai organizar as crianças em rodinha. Aí eu chamei a atenção, meninas, não dá para organizar em círculo não, em rodinha não precisa não. Essa ideia, né? Em círculo, a importância do círculo, né? Como elemento, como você falou, que rompe com as hierarquias, né? E produz que todos falem e que todos, na verdade, se posicionem sem hierarquia e sem causar ruídos ou desconfortos aí já na minha leitura, está certo? E Emanuel nos apresenta aqui, a partir dessa proposição do ensino de filosofia, que dá para trabalhar com pesquisas interdisciplinares, tá certo? Então, considero seu trabalho muito importante, Emanuel, e tem uma coisa que eu trouxe aqui, que eu acho que só para fechar o seu, não é fechar o seu trabalho, mas assim, abrir para as discussões que nós estamos fazendo aqui, a partir da proposta da professora Giovana e toda a equipe executora do projeto, os estudantes, e a professora Carol também, e a professora Petronília, Emanuel, ela traz um texto que eu gosto muito, aprender e ensinar para a educação das relações étnico-raciais, e ela diz assim, a educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, né? Viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, persegue o objetivo, deixa eu só fechar, princípio de desencadear aprendizagens e ensinos em que no espaço público. Então, Emanuel, eu acho que a partir da proposta da equipe, né, isso do café filosófico, e lendo o que a professora Petronília fala sobre o educar
para as relações étnico-raciais, que é o nosso propósito, pegando, né, isso, o destaque dos direitos de ser, né, isso, eu acho que seu trabalho caminha nesse sentido. Na verdade, como é que é? O que é que a gente fala quando a gente... É uma convocação, tá certo? É um manifesto ao direito de ser, tá certo? Então, ensinar filosofia dessa maneira é uma reivindicação, um protesto ao direito de ser. E aí é ser o quê? É ser preto sem ser, né, escrutinado, é ser preto a partir da sua religiosidade. Então, são essas provocações que eu gostaria de deixar aqui para o senhor. Qualquer coisa eu vou para casa e aí pronto, viu? Muito obrigada, gente. Obrigado, Ró. A primeira coisa primeiro, que me levou primeiro ao pensamento em relação a isso são três fatores e eles vão acontecer quase que no mesmo tempo. Primeiro foi a professora, minha orientadora, Dinorá Bebert de Castro, que eu estava numa escola de filosofia que todo mundo só falava da filosofia grega, da filosofia ocidental, e Dinorá, pela primeira vez, vai lá e dá filosofia oriental. E traz todo o budismo, toda a religião e mitologia do Oriente para a sala de aula. E aí vem o questionamento: existem outras filosofias? Esse foi a primeira coisa que eu passei a compreender, que existiam outras filosofias. Depois disso, eu li um livrinho que me acompanha até hoje, sempre levo ele, que é o George Colley, O Nascimento da Filosofia. E o Colley vai dizer que tem um caminho que é mitologia, religião e depois filosofia, que em todas as culturas e todas as filosofias vem desse caminho. Primeiro o mito, depois a religião e depois a formação de uma filosofia, de um pensamento de um povo. E aí eu passo a observar a filosofia cristã, a filosofia moderna, e todas vêm seguindo uma sequência da mitologia grega, a religião, o cristianismo e a filosofia atual. Bom, se existe outras filosofias e se o caminho é esse, então são as filosofias e todo o povo do mundo tem. E por último eu conheci um cara que é o Matheus Lippmann, né? Se você vê que é interessante isso, aqui, enquanto tentam tirar a filosofia das escolas, do ensino médio, o governo americano dá a Matheus Lippmann um status de praticamente secretário de Educação Geral nos Estados Unidos e faz ele implantar filosofia em todas as escolas norte-americanas a partir da cultura deles. Ele gera novelas a partir da cultura deles para ensinar e desenvolver o cara a filosofar. Então, eu vejo aí, respondendo suas perguntas, que eu posso empoderar essa mulher negra quando eu parto de uma mitologia afrodescendente, de uma mitologia africana, né? E venho, a partir dessa mitologia africana, a uma religião, que é o candomblé, e a um pensamento, uma filosofia. E mostro que isso é filosofia,
E é tão importante quanto a filosofia ocidental que vem da mitologia grega, que os mitos de Oiá, de Xangô, são tão importantes quanto os mitos de Zeus, de Pérgamo, e que essa mitologia também é geradora de uma filosofia, de uma maneira de pensar. E ainda uma coisa, que em quase todos os pesquisadores antigos, né, nos mostra quanto é importante, e eu vou aprender bem mais isso com o Henrique Cunha Júnior, como é importante essa diversidade cultural que a gente tem. O Nina Rodrigues vai dizer: o europeu está indo para a África estudar os negros, e nós temos os negros aqui em nossas cozinhas e não estudamos. O europeu vai para as tribos indígenas estudar os indígenas, e nós temos os índios aqui do nosso lado e nós não estudamos, né? A gente está perdendo o que temos de multicultural nosso, perdendo isso, o que o Henrique Cunha chama de afro-brasileiro, essa condição que nós temos de transformação, e ficamos só estudando Europa. E tentamos estudar coisas, às vezes, que não dão uma resposta. Uma das coisas que eu achei ontem interessante nas bancas que eu participei é que os meninos estavam com o tema da filosofia, mas eles quer dar uma resposta à nossa vida comum. Não adianta estudar um negócio que é interessante, é conhecimento, mas não tem nenhum exercício prático em nossa vida, né? E quando a gente parte dessa mitologia afro-brasileira, dessa mitologia indígena, africana, que está aqui com a gente, sem desprezar também, porque nós também somos europeus. Nós temos 3 formações na nossa casa, sem desprezar, não é deixar de lado a cultura europeia, não, é acrescentar conhecimento. Então a gente pode filosofar de uma maneira bem mais ampla, né? Com naturalidade e empoderando. E que empodera. Quando um indígena percebe que para a sociedade a cultura, a filosofia, a maneira dele pensar é importante, você empodera o indígena. Quando a mulher negra e os negros afrodescendentes percebem que essa cultura é importante, você empodera. Muito pelo contrário, quando você despreza essa cultura, esse conhecimento, você diminui. Você fica dizendo que... E aí você gera mais discriminação. E uma outra coisa que é importante, as mitologias afrodescendentes indígenas, não sei se repararam o mito que eu contei, valorizam e traz à tona o pensamento feminino a todo momento, né? A todo momento. Não é à toa que Maria Padilha é uma das mais importantes dentro da Umbanda. Não é à toa que Oiá é uma das mais importantes dentro do Candomblé. Assim como Vana é muito importante para os indígenas Caramarim. Então, você tem uma importância feminina nessa mitologia da cultura afro-brasileira. Por que isso? Lá na abertura da Cidade das Mulheres, da Ruth Landes, né? Vai estar lá, ó, matrifocalidade. Toda vez que a situação é difícil, toda vez que há uma crise, as mulheres tomam poder. Por isso que essas mulheres são importantes nessa cultura, nessa mitologia, nessa religião. Porque na escravidão, na fome, passa a ser a mãe de santo que toma conta de tudo.
são as mulheres indígenas que tomam conta da aldeia. Então, essas mulheres vão surgir nessa mitologia com tamanha importância. O mito afro-brasileiro resgata a importância das mulheres para a mitologia. Ao contrário de toda a mitologia grega cristã, que vão ter as mulheres num papel quase que secundário. É só isso que eu tinha a dizer. Eu não sei se eu tentei lhe responder. Eu respondi alguma coisa. Muito obrigada. Professora Rosângela, eu estou dando aula do lado da sua sala, acho que dia de quinta-feira, no CFP. É quinta ou é segunda? Eu sei que eu passo lá e vejo você dando aula, eu acho que a turma é de filosofia, eu fico encantada com as aulas de Rosângela. Eu passo e escuto ela falando alguma coisinha e fico morrendo de vontade de ser sua aluna. E hoje eu tive a oportunidade de ser sua aluna, porque foi uma aula, né? O professor Emanuel também, já é meu professor desde que eu cheguei aqui. Então, muito obrigada pela fala de vocês dois. Eu vou agora abrir para as questões do público. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professora Ana Carolina, vem aqui, por favor. Eu achei que eu podia fazer sentadinha. Eu anotei muitas coisas. Deixa eu ficar mais para cá para não ficar na frente de ninguém. De fato, foi uma alegria ouvir o professor Emanuel, a professora Rosângela. Foi uma alegria e um aprendizado muito grande. Eu estou, inclusive, professor, muito interessada em ler a sua tese de pós-doc, esse mapeamento aí dos mitos africanos e indígenas e o modo como eles podem, de fato, tornar mais atrativo, né, o ensino das questões étnico-raciais no contexto da educação básica. Acho que isso vai ser incrível, né? Vai ser um estudo maravilhoso, estou bem ansiosa mesmo. Queria comentar um pouco a respeito da sua fala, professor. Logo no início, o senhor começou falando sobre o desafio, né? Quer dizer, mesmo depois da promulgação da 10.639, promulgada em 2003, né? Ou seja, quase 20 anos, e que estabelece aí a obrigatoriedade do ensino das questões afro-brasileiras, africanas, e da 11.645 que obriga, né, a introdução da discussão das questões indígenas no contexto da educação básica. Mesmo após a promulgação dessas leis, a gente ainda observa uma certa escassez, né? Uma ausência do debate dessa discussão no contexto da educação superior, né? Porque na educação básica também ela avançou, mas ainda está muito longe, né? De estar aí num contexto de efetivação que seria o desejável, sobretudo após esse tempo, né, de promulgação. A professora Rosângela também trouxe a menção à questão da necropolítica, né, do Mbembe, que é fantástico, um conceito incrível, né, que subverte o conceito de soberania do Foucault. Quer dizer, agora trata-se mesmo não só de deixar morrer, mas de fazer morrer. E de fazer morrer a população negra, né? Há um remetente aí específico, direto. E isso, depois da pandemia, fica ainda mais agudo, que tornaria ainda mais relevante a discussão dessas questões, né? Então, eu gostaria, na verdade, de ouvi-los comentar o que vocês atribuiriam, né, essa ausência, essa escassez. Eu falo especialmente no contexto da educação superior, que deveria aí, de algum modo, capitanear, induzir essas questões, né, obrigar as disciplinas voltadas para o ensino das questões étnico-raciais, enfim, né, e pensar isso no contexto mais amplo da nossa sociedade. Obrigada mais uma vez. Quer que veja se tem mais? Tem mais alguma questão? Acho que tem alguém que quer perguntar. Você pode vir aqui, por favor? Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta direcionada ao senhor, professor, que o senhor falou sobre a questão da religião de matriz africana sendo inserida dentro da universidade.
né? E nesse contexto que a gente vive, um país laico, né, tão imerso na cultura ocidental, como a gente pode trazer essa questão da filosofia de matriz africana para dentro de uma universidade? Mais ou menos isso. Querem que eu veja se tem mais alguma ou vão responder essas duas? Pode responder? Vou tentar responder tudo de uma só vez. É interessante, Ana, que no nível médio, a discussão que diz assim, ensinar a história da África e da cultura e tal. Como é que a professora vai ensinar no nível médio, se no nível superior ela não aprendeu? Né? Como é que eu vou ensinar a história da África se eu passei fazendo filosofia toda, não tinha história de África em momento algum. Na época da minha graduação nem se falava nisso, né? Então a responsabilidade é nossa. Somos nós, e inclusive aqui no CFP achamos bastante resistência. Primeiro, quase sempre essas matérias foram colocadas como matérias optativas e não obrigatórias. Toda hora que se construía o currículo, né? Toda hora que os NDEs se reuniam para fazer as disciplinas, inclusive nas áreas exatas, na química, na física, acharam que não era nem necessário. Eu até estou estranhando que eles agora assumiram que vão ter essas matérias. Quer dizer, esse pessoal só vai entender se a gente trouxer no currículo. Eu gostei muito ontem quando eu vi o currículo, o plano de template. Eu digo, é isso, é essa necessidade que a gente tem de colocar esses autores no currículo. É simplesmente isso. Essa mitologia, a filosofia africana chega à universidade quando a gente leva. É a gente que tem que botar no currículo. E se nós não botarmos, se a gente ficar o tempo todo com filosofia grega, filosofia ocidental, com todo o resto, adoro Wittgenstein, Foucault, Descartes, mas se a gente ficar só com isso, nossos alunos só vão aprender sobre isso. Somos nós que temos que trazer outro tipo, incentivar a pesquisa, né, orientar trabalhos. Foi por isso que aqui na UFRB nós criamos primeiro a especialização de História da África, que teve turmas aqui, e 2 turmas, foi um sacrifício, grande contribuição de Aparecida também. Nós tínhamos uma turma em Cachoeira e uma turma aqui para formar os professores das escolas. Depois dessa especialização nasceu o mestrado de História da África, e o mestrado da História da África é um gerador de produtos para essas escolas, né? Eu tenho alunos de filosofia lá, fazendo produtos para ensino de filosofia em sala de aula. Então é isso, é só trabalho e um querer nosso, né? A gente convencer a nossos colegas nos NDEs que isso deve, tanto essas questões, por que tanto feminicídio, tanto ataque às mulheres, porque essas questões não são estudadas na sala, né? Quando a gente traz isso para a sala de aula, quando a gente traz uma Bell Hooks, traz uma pessoa, Lela Gonzalez para a sala de aula, isso vai sendo visto a todo momento, né? Só depende da gente, né? Ensinar os professores, formar os professores formar e informar os professores para eles começarem a levar isso também para a sala de aula do 2º grau. Porque se a gente não levar, fica do mesmo jeito. Carol,
Eu já tô íntima. Como não? Ai, bem, Carol. Essa semana nós estamos a gente sabe lá do nosso centro, a gente estava realizando vai realizar o Reencôncavo, né? E aí a professora, nossa coordenadora, chamou para ver o que é que a gente ia propor para essa atividade do Reencôncavo. E uma das atividades que eu propus era a gente fazer uma roda de conversa. Manuel já ia até ser chamado. E o título da roda de conversa eu chamei Cleison, mas depois de chamei. Porque, na verdade, não deu para dar conta de tudo. Eu propus 2 atividades e uma ficou. Foi o correto, né? Então, mas o título da roda era Nossas Pretitudes, Corpos e Produções descoloniza os espaços de formação? E eu acho, Carol, que essa pergunta sua tem a ver com isso, né? Então, assim, será que esse corpo preto, essas produções, e meu corpo preto também, né, Manuel? Eu esqueci de mim. Nossos corpos pretos, nossas produções descolonizam esses espaços que é esse movimento que a gente quer fazer. Eu acho que, assim, é um processo, né? Quando eu vejo hoje, a gente está falando de Giovana demais. Quando eu vejo hoje o plano de ensino de Giovana, eu acho que é um tentáculo desse processo de descolonização, tá certo? Quando eu vejo hoje nas minhas aulas de educação em relações étnico-raciais e educação em africanidades, as estudantes, né, propondo para os espaços, né, das escolas que elas vão atuar, propondo para as creches que elas vão atuar, já pensando que livro eu vou levar. Então, elas trouxeram, algumas trouxeram o de Heloísa Pires Lima, a história da preta, trouxeram Meu Cabelo Black é Legal, vários livros de história. Então, assim, não estou dizendo que resolveu as lacunas que a gente tem, porque assim, a gente não vai resolver um racismo estruturalmente construído dentro dessa sociedade de um momento para outro. Isso é processual. Então, a descolonização das nossas mentes, né, é um processo, né? Ontem, quando eu terminei eu estava trabalhando com os estudantes, e aí tinha estudante de matemática, química e letras, né? E nós terminamos o componente ontem. E eles e elas apresentaram uma sequência didática. E a gente fez uma avaliação sobre isso. E dos estudantes, foi até um estudante de química, disse assim: professora, obrigada, foi muito legal. A senhora me despertou para uma coisa, nós todos, né, despertamos ele. O uso da palavra denegrir. Para mim, professor, era natural usar a palavra denegrir. Esse estudante está conosco bora pensar 2, 3 anos. Então, o momento que ele vai saber o quanto é perverso usar a palavra denegrir é num componente, porque assim a gente cria atenção. Eu não estou dizendo que os outros componentes não criam, não produzem, não se caminham nesse sentido, mas o nosso trabalho é esse, e isso, a gente vai estar mais atenta a isso. Então, assim, eu falei para ele, nós falamos, discutindo, né? E isso vai se reverberar em outras palavras que ele vai falar. E a outra menina, a outra colega dela, criado mudo, tem uma disso. Então, isso é o movimento. Então, a partir desse momento, a gente está, na verdade, no processo de descolonização das nossas mentes, de desnaturalização, né, que é a ideia que a gente tem que desnaturalizar esse lugar nosso, né, isso dessas populações negras, e aí a André está ali, das populações do campo também, né, isso das mulheres do campo.
né, e homens do campo. Essa universidade é preta e rural, e aí a gente vê quando eles vão se apresentar essa força desse lugar rural, e é dali, além de ser rural e preto, que pesa muito mais. Então eu acho que esse processo de descolonização, quando esse corpo preto, esses corpos pretos aparecem dentro da universidade, é um movimento importante, não decide nada, não descoloniza os espaços de formação, porque assim, muita gente não vai abrir mão, né, isso dessa forma de educar e se educar a partir das epistemes dominantes, né? Porque assim, as pessoas assumem um lugar dentro da sociedade das quais elas também não querem abrir mão. E aqui não é a gente, no Estado Democrático de Direito, que vai dizer, Cida faz assim, porque assim vai ser mais, vai promover igualdade entre nós todos, não é isso? Então, essa ideia, Carol, é justamente um processo de descolonização, de descolonizar as mentes a cada dia, não é isso? Na observação que a gente faz de uma palavra que se fala, e levar esse menino pensar isso pode ter sido nada para mim, mas para ele foi importante, e é esse movimento que a gente vai ter que fazer. A gente tem que estar lá, a gente tem que dizer a mil vezes, tá certo? Contestar 1000 vezes, para que efetivamente a transformação se efetive. Quem sabe um dia, eu acho, Carol, que não vai ser para nós, não é isso? Mas serão para as outras gerações que chegarão a essa universidade, e a gente não vai esperar 10, 15 anos. Então, é esse processo. E essa universidade plural, né, não é pluriepistêmica, né? Até porque não pode ser pluriepistêmica, porque nós temos compromissos, né, isso com algumas pautas que não são as nossas ou de algumas pessoas. Então, esse processo é lento, como você sabe. Eu penso um pouco disso. Pois é. E aí, gente, mais alguma questão? Vixe, o André tá morrendo de frio. Alguma questão, algum comentário? Tá a caminho, né? Tá a caminho. Não? Venha, Franca. Boa noite a todos e todas. Queria fazer um comentário. Ui, meu Deus. Um comentário sobre o evento, né? Sobre essa oportunidade que estamos vivenciando aqui hoje, né? Falando de relações interraciais, e dentro disso, dentro dessa pluralidade, dessa multiplicidade desse conceito, e do que a gente, pessoas pretas, sofrem nesse Brasil. Então, falar de uma filosofia ampla, de um ensino de filosofia, né, decolonial, trazer esses ensinamentos, né, dos mitos, né, da mitologia africana para cá. Já peguei alguns componentes do professor Emanuel e pude presenciar, né, em uma criação com um artigo, eu e o Ednei, um colega, né, sobre a Giovanna Elbank, né, então trazer esses ensinamentos, né, dos mitos africanos, da mitologia africana, e toda essa pluralidade é fazer igual a professora trouxe aqui, né, essas mensagens de emancipação sobre o conhecimento e as oportunidades das pessoas pretas no Brasil, né? Se a gente perceber o quadro de pessoas, representantes de pessoas pretas, né, de intelectuais que têm alguma relevância no país, são poucos. Então esses espaços que a gente está tendo aqui hoje, em divulgar os nossos ensinamentos, divulgar os nossos conhecimentos e levar a mensagem que o povo preto está sempre se reinventando e resistindo às atrocidades que a gente vem enfrentando desde quando a gente foi retirado, nossos antepassados, do continente africano. Então, é isso que eu percebo aqui, essas mensagens de emancipação cultural,
que a gente está produzindo aqui hoje. Muito obrigado pelo evento, vocês estão de parabéns. Eu não poderia ficar calado e não demonstrar minha mensagem de emoção, de poder contar com pessoas que estão aqui escutando todos nós, todas nós. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Frank. E então, gente, vocês têm mais algum comentário, alguma questão? Eu queria agradecer mais uma vez a vocês todos e todas que vieram, mas principalmente a meus colegas aqui, amigos, o professor Emanuel e a professora Rosângela, que deram uma aula para a gente hoje aqui, né? E como o Frank falou, foi uma experiência emocionante mesmo, né? Da gente poder estar discutindo essas questões aqui na praça, e outras pessoas que talvez nem sejam da universidade possam ter acesso também a uma discussão como essa. E eu acho que a gente cumpre exatamente o objetivo desse projeto, né, do Café Filosófico, que a ideia é justamente essa: trazer uma discussão que seja acessível para a comunidade, um discurso que seja acessível, como eu falei, que todo mundo que esteja aqui possa compreender, possa participar da discussão, possa fazer questões. E eu tenho a impressão de que a gente está cumprindo esse objetivo, né? A gente fica um pouco assim, porque tem barulho, tem conversa, mas a gente tem que se adaptar a isso também, né? Porque é o ambiente de uma feira, essa feira aqui é linda. E, mais uma vez, agradecer todo mundo do Prosas do Campo, todo mundo, principalmente a professora Andréia, que tem nos ajudado tanto aqui, né, nesse projeto. Agradecer a equipe também, a professora Rosângela destacou a equipe do café, e eu quero agradecer mais uma vez a Nerivane, a Isabela, Anderson, que veio fazer a apresentação musical hoje, David, Alice, cadê a Alice? Alice aqui, Frank, que também quando pode sempre ajuda. Então quero agradecer a todos vocês, os colegas que vieram, o professor Cleison, todo mundo que está aqui hoje, né? Os estudantes do curso de filosofia. Muito obrigada, gente. Então, eu encerro. Carol quer falar alguma coisa? Andréia, agradeço. E agora a gente vai ter mais um momento aqui de música. Obrigada e até a próxima. Vai, Ana, meu filho,